Durante séculos, uma misteriosa profecia tem gerado debates, fascínio e medo. Ela fala sobre todos os líderes da Igreja Católica até o fim dos tempos. Seu nome? A Profecia dos Papas. Atribuída a um santo do século XII, ela descreve de forma enigmática cada papa desde aquele tempo até o suposto último. Hoje, muitos acreditam que já estamos no fim da lista. Mas quem seria o último papa? E o que acontece depois dele? A história começa com São Malaquias, um arcebispo da Irlanda nascido em 1094. Homem de fé, conhecido por visões espirituais, Malaquias viajou até Roma por volta de 1139. Lá, segundo relatos, ele teve uma visão sobrenatural com os nomes dos futuros papas. Essas visões foram registradas em 112 frases curtas em latim. Cada frase descreveria um papa, do seu tempo até o fim da Igreja. O manuscrito teria sido entregue ao papa da época, Inocêncio I. Depois, desapareceu por mais de 4 séculos. Ele só reapareceu em 1595, publicado por um monge chamado Arnold de Waion. Desde então, o mundo religioso nunca mais foi o mesmo. Cada lema da profecia é uma frase enigmática. Eles não trazem nomes, apenas pistas, títulos, imagens, origens ou brasões. E o que mais assusta, é como muitos deles parecem ter batido com a realidade. Exemplos. O Papa João XXIII é descrito como pastor et nauta, pastor e navegador. Antes de ser papa, ele foi patriarca de Veneza, uma cidade cercada por água. E nauta, em latim, significa marinheiro. João Paulo II foi associado ao lema de Laboris Solis, que significa do trabalho do sol. Curiosamente, ele nasceu e morreu durante eclipses solares. Coincidência? Já o Papa Bento XVI foi associado ao lema Gloria Olivae, a glória da oliveira. Ele pertenceu à Ordem de São Bento, conhecida como os Olivetanos. Não são apenas coincidências isoladas. Vários estudiosos apontam ligações semelhantes em mais de 100 lemas. O 112º lema é o mais temido e misterioso de todos. Ele diz o seguinte: na perseguição final da Santa Igreja Romana, reinará Pedro, o Romano, que apacentará suas ovelhas em meio a muitas tribulações. Quando estas terminarem, a cidade das 7 colinas será destruída, e o terrível juiz julgará seu povo. Esse trecho não segue o padrão dos anteriores. Não é apenas uma frase simbólica. É uma profecia completa e apocalíptica. Muitos acreditam que esse será o Papa do fim dos tempos. Mas ele já chegou? Ou ainda virá? Alguns estudiosos creem que Bento XVI foi o 111º Papa da lista. E que Francisco, o atual Papa, seria o último, o temido Pedro Romano. Mas Francisco não se chama Pedro. E não nasceu em Roma. Então por que essa associação? A explicação está nos símbolos. Francisco escolheu esse nome em homenagem a São Francisco de Assis, que nasceu na Itália. Seu foco é a simplicidade, a humildade e os pobres, assim como o apóstolo Pedro. Além disso, ele é o primeiro jesuíta a assumir o papado, e o primeiro da América do Sul. Ele é diferente de todos os anteriores. O seu pontificado tem enfrentado crises profundas, escândalos, divisões internas e perda de fiéis. O cenário combina com a perseguição final, descrita na profecia. Outra hipótese é que Francisco não seja o último. Ele pode renunciar, como fez Bento XVI, e outro Papa pode assumir. Esse novo Papa, então, poderia ser o verdadeiro Pedro Romano. Alguns nomes especulados para sucessores vêm, inclusive, da Itália. Se um novo Papa italiano, com o nome Pedro ou simbolismo similar, for eleito, a profecia voltaria com força total. Nem todos acreditam na profecia de São Malaquias.
Muitos estudiosos dizem que o documento foi forjado no século XVI. A teoria é que os primeiros 75 lemas coincidem demais com os papas anteriores à publicação, o que seria evidência de manipulação. Já os últimos 30 lemas seriam genéricos e menos precisos. Mas, mesmo assim, há coincidências difíceis de ignorar. A fé e o ceticismo andam lado a lado nesse tema. E o mistério continua sem resposta clara. Independentemente da origem da profecia, ela levanta questões profundas. Estamos vivendo o fim de uma era na Igreja Católica? O próximo Papa será realmente o último? A destruição de Roma seria simbólica ou literal? O mundo passa por crises ambientais, guerras, transformações religiosas e colapsos morais. Para muitos, esses sinais se alinham com a ideia de tribulações finais. A profecia de São Malaquias pode ser uma invenção, uma visão profética, ou um aviso esquecido. O certo é que, verdadeiro ou não, ela continua nos desafiando a pensar sobre fé, destino e o futuro da humanidade. Seja qual for o desfecho, o tempo está passando. E a pergunta permanece: quem será o próximo Papa? Ele será o último?